Henker que vive duas vezes. Capítulo 723. Caos completo, 9. Cernunnos olha para as lendas fragmentadas do morto Vimalacitra com tristeza. Cernunnos suspira diante do destino de um ser que era seu concorrente e amigo. Ao contrário da maioria dos deuses e demônios, que expressaram surpresa com a morte de Vimalacitra, Cernunnos transmitiu sua profunda tristeza. Cernunnos, assim como Vimalacitra, observavam há muito tempo a ascensão de Yon-Wu. No entanto, ao contrário de Vimalacitra, que sentia um forte sentimento de competição com Yon-Wu e desejava que Yon-Wu se tornasse mais forte, Cernunnos observou Yon-Wu em grande parte por causa do triste destino de seu apóstolo. Os dois seres surpreendentemente tinham muito em comum, o que possivelmente lhes permitiu ter mais empatia um com o outro. Cernunnos também era um ser completamente sozinho, não pertencente a nenhuma sociedade celestial. Não era exagero dizer que Cernunnos compreendeu melhor os problemas, o tédio e os pensamentos complexos que Vimalacitra teve e passou durante sua vida. Por isso, Cernunnos está furioso. Pela primeira vez, Cernunnos expressou uma emoção extrema. Ele ficou irritado porque um ser, grande, teve uma morte tão lamentável. Parecia, na opinião de Cernunnos, que uma grande morte era morrer por um significado e propósito maiores, e não uma morte completamente solitária, semelhante à de um cão. Cernunnos pisa no chão e se levanta. Cernunnos declara que nunca perdoará os envolvidos neste assunto. E então, alguns deuses olham para Cernunnos com preocupação. Vários demônios babam na expectativa de ver a atividade do ego do Rei Negro e de outro grande ser. Por que Oceanos apareceu de repente na Terra? Yon-Wu não pôde deixar de ficar pasmo. Oceanos ainda era considerado desaparecido durante a época do Tártaro. Antes do surgimento de Cronos, Oceano era considerado o favorito como sucessor de Urano. Na época, Oceanos tinha uma reputação positiva e de amplo alcance no Olimpo, e sua formação reforçava seu status. Sua personalidade também era notável e suas habilidades eram excelentes o suficiente para serem classificadas como um grande deus. Mais do que tudo, a vantagem de ser o mais velho não era algo que pudesse ser facilmente ignorado. A regra da sucessão dos primogênitos, tanto no passado como no presente, foi considerada uma razão justificada e persuasiva. No entanto, quando a Guerra Civil do Olimpo eclodiu, Oceanos não assumiu a liderança. Isso porque Theia, que sabia que Oceanos estava na liderança para suceder Urano, aproveitou a situação caótica para reunir seus outros irmãos e lançar um golpe. Devido a isso, Oceanos foi afastado do poder. Além disso, se não fosse a mais nova, Rhea, mantendo Theia sob controle, a vida de Oceanos estaria em perigo. Logo depois, Rhea puxou Cronos para o grupo e a vitória passou completamente para o lado deles. Infelizmente, após estes acontecimentos, Oceanos renunciou a todos os seus direitos ao trono, afirmando que não estava apto para ser um líder. Enquanto se afastava dos holofotes, Oceanos apoiou Cronos e Rhea. Desde então, Oceanos evitou os holofotes e foi esquecido por todos. Ele mal tinha presença. Então, quando Zeus se rebelou, Oceanos apareceu brevemente para ajudar a limpar o caos no Olimpo, mas depois recuou para segundo plano tão rapidamente quanto havia aparecido. E então, Yon-Wu estreitou os olhos. Ele desapareceu completamente. Todo o Olimpo estava aprisionado na torre, então Oceanos também deve ter sido confinado na torre. No entanto, desde a sua breve aparição pública após a rebelião de Zeus, ninguém tinha visto ou ouvido falar de Oceanos. Circulou um boato de algum lugar de que Oceanos havia retornado ao estado de conceito ou lei. Na verdade, havia alguns deuses do Olimpo que acreditavam nesta linha de raciocínio. Retornar à estrutura essencial da ordem natural foi uma boa escolha para um ser dócil que não gostava de atividades externas e demonstrava um sentimento de distanciamento do poder. Mas para tal Oceanos aparecer de repente aqui, sua aparição só poderia significar que Oceanos estava planejando secretamente algo escondido há muito tempo. Isso é estranho. Ao ouvir o murmúrio de Cronos, Yon-Wu levantou a cabeça. O que você está falando? O que há de estranho? Esse cara não tem personalidade para fazer planos secretos no escuro. Ele era tão meigo que não conseguia nem levantar a voz para Theia quando estava em guerra com ela. Você é próximo de Oceanos? Se alguém disser que estamos nos dando bem, então pode ser que sim. Se alguém disser que não nos damos bem, isso também pode ser visto como verdade. Todos nós não tínhamos muito relacionamento um com o outro. Cronos deu uma risada amarga. Para unir as diversas sociedades e seres divinos, Urano adotou potenciais sucessores de vários poderes. Devido a esta grande mistura de figuras desconexas, haveria uma guerra de nervos e algumas dúvidas entre os sucessores. Mesmo assim, quando eu era jovem e cheio de travessuras, ele era a única pessoa que estava do meu lado. Yon-Wu lembrou-se do Oceanos que viu enquanto vivenciava as lendas de Cronos. Certamente não havia mais ninguém que cuidasse de Cronos como Oceanos. Além disso, Yon-Wu não sentiu que as ações de Oceanos foram feitas fingidamente por qualquer outro motivo. Cronos sentiu o mesmo. Sinto que Oceanos ficou sinceramente arrependido quando amarrou a força Vimalacitra na Terra. Porém, não sei como Oceanos ficou tão forte. Já que tanto tempo se passou, acho que ele encontrou algum caminho. A questão mais importante é: quem é o nós a que ele se referia? Está claro que ele definitivamente não está agindo sozinho.
Teremos que persegui-los. Filho, você estará muito ocupado, não? Você tem que visitar junto à mesa, ficar atento àquele goblin suspeito, e cuidar do seu irmão mais novo. O GH. Yon-woo suspirou levemente. Ele havia saído da escuridão para fazer uma limpeza simples na casa. No entanto, agora que ele estava fora, havia tanto para fazer, tanto que o impedia de cumprir sua intenção original. Por enquanto, vamos lidar com isso novamente. Yon-woo olhou para Hylie, que parecia estar olhando para Yon-woo e aguardando sua resposta. O ego do Rei Negro olha para seu verdadeiro corpo. O Rei Negro olha para a parte que falta. Yon-woo decidiu que, primeiro, precisava controlar Hylie para que ele não enlouquecesse. Além disso, era necessário garantir que o lado de oceanos não interferisse em Hylie. Yon-woo não teve tempo de controlar Hylie. Mas agora que a oportunidade se apresentou, Yon-woo estava focado em selar firmemente Hylie. Preencher. No momento em que Yon-woo pronunciou essas palavras usando o discurso dracônico. SSS. De repente, dezenas de enormes pedaços negros floresceram ao redor do Rei Negro. Logo, correntes saíram dos pedaços pretos e se moveram para conter Hylie. As correntes ostentavam um tamanho e espessura enormes, muito maiores e mais grossas do que as que Yon-woo havia usado anteriormente. É um pouco assustador ver essas coisas aparecerem na Terra. Cronos olhou para as correntes e murmurou suavemente com uma voz trêmula. Os deuses que reconheceram a identidade da corrente quase desmaiaram aos gritos. Os demônios que notaram a natureza da corrente questionam fortemente a sanidade do ego do Rei Negro. A sociedade piedosa, menor que Deva maior que, está em choque. A sociedade piedosa, menor que Shan Sect maior que, está completamente atordoada pelas ações do ego do Rei Negro. A sociedade demoníaca, menor que Niflheim maior que, está perplexa, mas também intrigada pelo fato de as forças aliadas terem a arma mais poderosa. Os deuses e demônios estavam ocupados mostrando uma grande variedade de reações. Suas reações foram mais intensas do que quando Vimalacitra morreu ou quando Hylie apareceu. As correntes eram um objeto divino que Yon-woo fazia usando os restos da torre sempre que tinha tempo livre no sonho. Não é de admirar que os deuses e demônios mostrassem uma resposta tão extrema. Hui Beng modificado feito de ferro divino celestial. Categoria: incapaz de identificar. Classificação: imensurável. Descrição: feito a partir dos destroços da torre Hui Beng, que permaneceu alto por muitos anos e selou incontáveis deuses e demônios. Os vários egos do Rei Negro expressaram forte raiva em relação à torre, uma construção e elenco que os aprisionam. Mas, depois de considerar uma das sugestões do ego, eles decidiram utilizar os destroços da torre Hui Beng. Eles decidiram criar algo para um dia se vingar do dono original do material, o demônio celestial. Assim, os restos da torre Hui Beng foram preenchidos com as bênçãos e poderes do Rei Negro e reformados novamente. Não mensurável. Não mensurável. Asterisco: informações detalhadas sobre o item não podem ser exibidas. Quando você sugeriu pela primeira vez que essas coisas deveriam ser coletadas e reconstituídas em outra coisa, eu realmente pensei que você, mesmo sendo meu filho, tinha perdido a cabeça. Enquanto lutava contra os vários personagens que compunham o Rei Negro, Yon-woo fez vários preparativos caso tivesse que deixar as trevas e os demonismos, e entrar no mundo. Uma delas foi reciclar os restos da torre. Naturalmente, os vários personagens que compunham o Rei Negro se opuseram fortemente à sua sugestão. Foi porque os restos mortais representavam uma abominação amaldiçoada que fazia com que seus sonhos falhassem repetidamente, forçando-os a serem constantemente jogados de volta ao vazio. No entanto, a única pessoa que concordou com a opinião de Yon-woo foi Sage. Sage reinterpretou a sugestão de Yon-woo aos outros e afirmou que pode ser apropriado retribuir o favor ao demônio celestial usando o mesmo material divino que foi usado contra eles. Naturalmente, a resposta de todos os demais personagens que compunham o Rei Negro foi positiva ao ouvir essa linha de raciocínio e, a partir desse momento, os restos da torre passaram a ser pertences do Rei Negro. Enquanto o sistema pertencesse a Yon-woo, Yon-woo seria assumido como proprietário dos destroços da torre, por isso não foi difícil para ele criar uma nova forma a partir dos destroços. E agora, sua criação apareceu. O vazio se abriu. Ferro divino se move para restringir o alvo definido. O Rei Negro tenta resistir. Clank. Assim que Hylie tomou conhecimento do ferro divino, soltou um grito áspero. Mesmo que Hylie não tivesse alma, seus instintos permaneceram, então ele reagiu violentamente. No entanto, Yon-woo não se importou com isso e amarrou fortemente Hylie com correntes e envolveu-as em torno de Hylie para formar dezenas de camadas. Com o som de algo parecido com uma polia girando rapidamente, as correntes se apertaram. Eles ficaram tão tensos que parecia que as correntes iriam quebrar a qualquer momento. A extremidade das correntes moveu-se na direção onde Hylie estava originalmente, a terra. Dormir. E de acordo com a declaração dracônica que se seguiu, as correntes se apertaram ainda mais, forçando Hylie a ser puxado em direção à terra. Não foi de forma alguma uma tarefa fácil puxar à força uma existência tão grande quanto a galáxia para a Terra, mas as correntes foram capazes de comprimir Hylie. Se a resistência vinda de Hylie fosse muito forte e a fidelidade da corrente estivesse em perigo, uma nova corrente era colocada sobre ela,
pressionando R'lyeh à força mais uma vez. Durante o processo, parte do espaço ao redor de R'lyeh entrou em colapso, causando o aparecimento de grandes e pequenos danos, como buracos negros. No entanto, com o passar do tempo, a compressão foi mais rápida e R'lyeh finalmente retornou à sua forma original antes de afundar na Terra. Retroceder. Yon-woo começou a girar a roda para colocar R'lyeh de volta no sono, já que ele não queria correr o risco de R'lyeh agir incontrolavelmente mais uma vez. A primavera do tempo está operando ferozmente. A escuridão foi imbuída. Tentando se conectar ao sonho. Fracassado. Tentando se reconectar ao sonho. A conexão foi bem sucedida após aplicar a autoridade do ego do Rei Negro. Você ganhou o direito de interferir no sonho. A primavera do tempo retrocede. A roda começa a girar. Foi como rebobinar uma fita de vídeo. A Terra e o Sistema Solar, que quase foram destruídos pela batalha entre Yon-woo e Vimalasitra, começaram a retornar ao seu estado anterior. Os asteroides e planetas quebrados foram restaurados e o eixo orbital dos planetas retornou às suas posições normais. À medida que a poeira libertada da atmosfera da Terra regressou, os vulcões ativos diminuíram, a Terra foi reformada e o Mar Azul foi recriado. O céu recuperou sua cor brilhante original novamente. O apocalipse foi cancelado. A crescente, Terra Prometida, afundou novamente. A Terra recupera sua integridade. Todos os deuses estão em silêncio. Todos os demônios permanecem em silêncio. Os deuses e demônios não pareciam mais responder aos milagres que Yon-woo havia feito. No passado, até mesmo Cronos, o rei dos deuses, teve que passar por um processo considerável e árduo com a ajuda do Olimpo para usar a roda e carregar o fardo da lei recíproca da causalidade. No entanto, neste momento, Yon-woo operava a roda do tempo sozinho. Ele facilmente foi além do que Cronos já havia feito antes. Além disso, para o observador externo, parecia que Yon-woo não estava nem suando. Os deuses e demônios foram lembrados, mais uma vez, de que não poderiam avaliar Yon-woo com base em sua visão de mundo. Suspirar. Yon-woo terminou e suspirou levemente. No entanto, isso foi difícil. Consumi muito mais escuridão do que esperava. Perdi cerca de 20% do reservatório da lei da causalidade que preciso manifestar. A expressão facial rígida de Yon-woo não diminuiu. Se eu deixar assim, as coisas podem ficar perigosas. Preciso me apressar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.